A história de nossa praça começa ainda no século XX, quando Barroso era um distrito, com um simples local de descanso, poucos bancos e árvores pequenas. Foi através de Geraldo Napoleão, o projeto de um lindo jardim foi idealizado a partir da década de 1920, com a terraplanagem do centro da cidade. Geraldo Napoleão, com apoio de arquiteto, compôs uma linda planta, mas como Barroso ainda pertencia a Dores de Campos, ao ser solicitado, o então prefeito, a verba para a construção da praça foi negada, por falta de recursos para a construção da mesma. Não satisfeito com a resposta, Geraldo se propôs a fazer com recursos próprios, desde que a prefeitura lhe pagasse quando fosse possível. Após 1900, o então coronel Arthur Napoleão usou seu maquinário e recursos de sua fazenda na construção da então Praça Central. Barroso passou a pertencer a Dores de Campos como distrito. E o pai, foi eleito vereador, representando Barroso, e o primeiro presidente da Câmara de Dores de Campos. Aí então, na década de 40, ele liderou a construção, junto com o tio Archidona também, a construção da praça, os jardins, os jardins da praça, as árvores. Então, grande parte das árvores que nós estamos aí hoje são daquele tempo, da década de 40, quando foram plantadas as árvores e plantados os gramados do jardim. Quando o Genésio foi eleito, prefeito de Barroso, ele fez uma reforma do piso da praça, e diferente da outra praça é que passou a ter níveis diferentes, escadas. Em vários pontos tem escadas para subir e descer a praça, porque antes era tudo plano, era tudo plano e não tinha escadas para poder subir e descer. Mas aí, com a reforma da praça, ela passou a ter vários desníveis, e com isso tem escadas, e também foi feita a fonte sonora luminosa, que funciona ainda, funciona, e a praça então ficou muito moderna, moderna e bonita realmente, porque toda ela de pedras, e com os jardins, tudo isso. Daí se foi construído um bonito coreto para a apresentação da banda de música dirigida por Arthur Napoleão, com apresentações de retretas constantes. Naquele tempo tinha a banda musical, a banda do município, e o pai do meu pai, o vovô Arthur, que era o regente da banda, Então, com tudo isso, foi feito o coreto, Mas com as reformas que foram feitas depois, acabou, o projetista preferiu tirar o coreto, Então o coreto foi desmanchado, e a praça ficou sem o coreto. Segundo a origem de Barroso, em vários momentos a praça se torna palco de monumentos. Destacamos a estátua do então presidente da República Castelo Branco, que criou o ICM, Imposto de Circulação de Mercadoria, que alavancou o progresso de Barroso na época. O busto do então prefeito Geraldo Napoleão, o primeiro prefeito de Barroso, também se encontra no início da Praça Santana. Segundo o livro Barroso, um relato de sua origem, do historiador Wellington Tibério, o monumento, o obelisco, pode ter sido demolido durante a reforma da praça, ocorrido pela gestão do prefeito Genésio Grassano, quando foi contratada Freusa, arquiteta de grande renome nacional, que modificou todo o projeto antigo, sendo referência de modernidade na época. A Praça Santana, ao decorrer dos anos, teve sua arquitetura modificada segundo a vontade de seus administradores, mas nunca deixa de ser um marco de beleza, bem-estar e um ponto de encontro. A minha adolescência na Praça Santana começa aos 14 anos de idade, porque eu estudei aqui em Barroso
muito pouco tempo, depois eu fui estudar fora. Então, aos 14 anos de idade, eu comecei a conhecer a praça, né? Era um lugar onde as famílias se reuniam à noite, os pais traziam os filhos para brincar, era um lugar tranquilo, né? De muita sombra, muita árvore, e era muito plantado de acordo com a estação do ano. Então ali a gente divertia, brincava, namorava, fazia piquenique ao mesmo tempo, ouvia música, conhecia pessoas diferentes, trazia os amigos para conhecer a água colorida da cidade, com som, com música e com desenhos, porque eram lírios, flores, né? A água da fonte era assim, bem colorida. As músicas começavam às 6 horas, 15 para 7, desligava a fonte de novo, para acontecer a missa do Padre Luiz, que ia até às 9. Era uma missa longa. E de 9 às 10 a gente ficava procurando namoradinho ali na praça. Na praça, propriamente dita, em frente à papelaria Mairinque, ficavam as pessoas mais inocentes, né? Aqueles que estavam procurando namoradinho de pouquinho. Então ficavam os rapazes no meio, de um lado e de outro, e as moças andando de um lado por outro ali, tentando fazer sua conquista, tanto as moças quanto os rapazes. Na fonte já ficava aquelas meninas que já eram mais experientes, né? Que eram um pouquinho mais avançadas. E mais embaixo ficavam as pessoas que eram mais liberais. No nosso tempo, liberdade era uma coisa muito difícil. A gente tinha limite de hora, 10 horas da noite a gente tinha que estar dentro de casa. Então, liberdade era uma coisa bem restrita. A nossa época de adolescência, a gente era muito família, né? Na praça iam os adolescentes, mas as famílias iam. E existia na praça principalmente na época da paquerinha, né? A gente começa a namorar, a paquerinha na época. Os meninos andavam num sentido, as meninas andavam no sentido contrário. E ali é que começava o flertezinho, que começava a paquerinha. E tinha uma divisão, quem ficava de fora da praça, quem ia para dentro da praça e quem ia para a ponta, cara, praça. Daquelas às vezes que eram mais atiradas, outras eram mais tímidas, né? Existiam essas divisõezinhas assim. Agora, existiam aqueles causos quando criança, que eles contavam da noiva que aparecia ali entre aquele corredor ali da Margarida, que é meio da Margarida e a praça. Aí a gente tinha também o fato que quando a gente era jovem, quando começava a tocar o Silêncio ou o Santa Esmeralda, a gente sabia que aquela hora era hora de peneirar, né? Não podia ficar ali não, porque moça de bem não fica. Agora tinha uns, gente, mas esses, eu não vou citar o nome deles porque eu não lembro. Eram 3 verdureiros que tinha aqui. Aí, muitas das moças chamavam eles de irmãos Petradas. Né? Esses verdureiros, eles ficavam todo final de semana. Eles iam para a praça para procurar namorado. Então eles ficavam parados os 3. Não sei de que, não sei se eles eram do Caeté, não eram do Caeté. Um há pouco tempo eu ainda vi, mas os outros 2 sumiram. Eu reconheci um outro dia na rua, mas os outros 2 sumiram. Eles ficavam parados na praça e eles levavam um raio desse tamanho, e era bonitinho, que eles vinham de terra. Era do domingo, não foi da vida. E eles põem um rádio debaixo do braço, ficava lá, se queria chegar neles, né? Mas eles eram assim, mais velhos, era uma coisa típica, né? Aí, e os 3 iam de bicicleta, né? Os 3 iam de bicicleta. Eram 2, assim, mais gordinhos, um mais claro, e um moreno. O moreno era mais magrinho. Era muito divertido, assim, no metalho. O primeiro comércio que tinha era o Bar do Sozizinho, que eu conheço a vida toda ali. Depois o Bar Azul, que era do lado do Francisco Antônio Pires, que ele tinha uma escola também. E com o tempo, esse comércio foi crescendo, né? Veio a lanchonete, o Gambá, que era uma lanchonete muito pequenininha, não cabia ninguém lá dentro, só 2 pessoas trabalhando. E foi surgindo os trailers em volta da Praça Santana. Não lembro direito o número, mas acho que 8, 10 trailers por aí.
mais ou menos, e aí o comércio passou todinho para a praça. Aqui foi crescendo outros comércios, né? Foi virando uma área de barzinho, uma área noturna, onde vinham as famílias com as crianças, os jovens. E aí esse comércio, essa movimentação de namoro desceu lá de cima para a parte de baixo da praça, né? Onde as pessoas começaram a mudar os hábitos da cidade. E era um comércio muito bom, os trailers tinham os movimentos deles, movimentava bastante a cidade financeiramente, né? E depois foram tirados, outros comércios foi sendo criado aqui na praça, uns ficam, outros vão, uns ficam aí eterno, como o próprio Gambá tá aí eterno, né? De muitos anos. Até hoje, quando eu sento na praça, eu consigo olhar e lembrar de tudo isso, daquela sombra gostosa, sabe? Daquelas músicas, dos coloridos das águas, a gente brincando em volta, as crianças brincando para apreciar o frescor de tudo isso. Sua arquitetura veio a ser modificada ao decorrer dos anos, sempre se modernizando com exuberantes e lindas árvores. Hoje, a nossa Praça Santana é referência, ponto de encontro, palco de grandes e históricos eventos, com lindas e belas e raras árvores, como por exemplo o pau-brasil, e assim transformando a nossa praça uma das mais lindas de toda a região. Na década de 2000, a praça andou passando por alguns problemas de manutenção, tendo de passar por uma severa poda, e ainda a praça foi cercada durante meses, passando por uma reforma. Então, para nós barrosenses, ela tem um significado muito profundo de pertencimento e de amor à nossa cidade. E a Praça Santana, na década de 2000, ela teve de ser feita uma reforma, porque depois de muitos anos, né, ela estava muito deteriorada. E nós começamos a ter problemas com quedas de árvores. Caíram em cima de carros, houve um acidente que quase afetou uma pessoa dentro da Praça Santana. E nós tínhamos revitalizado o CODEMA, que é o Conselho de Meio Ambiente. E a nossa preocupação era intensa, porque nós somos contra corte de árvores. Sou até hoje. Mas a situação ficou muito delicada. Então nós entramos em contato com o IEF, em Barbacena, e o superintendente do IEF, o Dr. Sebastião, esteve em Barroso para fazer uma análise de todas as árvores da praça, para verificar o que nós poderíamos fazer, se nós teríamos alguma forma de salvar a vida daquelas árvores, se existia algum tipo de tratamento para a gente poder melhorar a qualidade daquelas árvores. E, infelizmente, o que ficou detectado pelo IEF, que as 37 casuarinas que estavam plantadas na praça, que são árvores exóticas, que não são próprias para praças, elas estavam completamente carunchadas, com brocas imensas, e elas faziam com que a população corria risco de acidentes gravíssimos. E foi detectado pelo IEF que teríamos de suprimir essas árvores. Como teve uma convulsão sentimental tão grande na cidade, a prefeitura pensou em fazer uma revitalização da praça. Ela estava com a sua parte de alvenaria muito danificada, muito quebrada, as pedras portuguesas dos passeios, em grande maioria arrancadas,
Nossa fonte luminosa, ela estava danificada, estava estragada durante muito tempo, extremamente importante. Já que já tinha cortado algumas árvores, nós precisávamos tratar das outras árvores e recompor o bosque da nossa praça. Então ela esteve em Belo Horizonte e contratou um paisagista chamado Henrique, que ele teve em Barroso para avaliar a praça e fazer um projeto de restauração. Quando o Henrique descobriu que quem tinha assinado a construção da praça foi a Freuza, uma das maiores paisagistas e arquitetas do Brasil, a arquiteta mais renomada de Minas Gerais, ele ficou muito preocupado em adulterar e mexer naquela arquitetura tão bem feita pela Freuza. E nesse período de corte de árvores, de manutenção de praça, essa praça foi fechada para poder se pensar no projeto e fazer a restauração devida. Então nós entramos em contato com a Freuza, procuramos a Freuza em Belo Horizonte, ela estava por um período bem longo na Europa e ela se responsabilizou em fazer a adequação da Praça Santana para nós. Só que ela tinha já um compromisso na Europa, ela viajou e nós tivemos de aguardar a Freuza voltar para Belo Horizonte para ela começar a desenvolver o projeto de adequação da nossa praça. Quando a Freuza construiu a Praça Santana, no final da década de 60, não existia a preocupação do politicamente correto e nem a preocupação de acessibilidade para deficientes, para crianças, a questão de segurança também. Então a nossa preocupação nessa revitalização da Praça Santana era fazer com que a praça se tornasse segura e acessível para a população deficiente, mães com carrinhos de bebê, rampas de acesso, que transformasse a nossa praça mais segura e não adulterasse o que ela já era, uma praça maravilhosa. Então o período que a praça ficou fechada e que a população ficou tão sentida, ela foi necessária naquele período para que houvesse esse retorno da Freuza, para que ela pudesse chegar em Barroso e refazer toda a parte urbanística da nossa praça, a parte de alvenaria, que inclusive ela nos elogiou muito, que tinha sido muito bem executado. A Freuza, muito preocupada com a questão do paisagismo da praça, ela queria manter o bosque da praça, que é o coração da cidade. Então ela se preocupou em fazer toda uma iluminação específica para iluminar as árvores, as luminárias da praça foram feitas de acordo com o bosque, para não tirar o valor do bosque, né? E como essa praça, a forração não consegue colocar, você não tem uma grama na sombra, ela colocou eras que são uma vegetação própria para a sombra. E o único local ensolarado da praça é no centro da praça, onde que tem o chafariz e foi plantados muitas palmeiras e tem a grama amendoim. Então essa praça tinha toda a irrigação automática, a iluminação era automática para valorizar o nosso bosque, que é o coração de Barroso. Então a reforma que foi feita foi muito necessária, porque ela colocou a praça de forma acessível para todas as pessoas, de forma segura, restaurou o maior patrimônio histórico de Barroso, que é o nosso bem tombado, e que traz recurso para o patrimônio histórico ao longo desses anos todos, e trouxe para o barrosense o seu sentimento de pertencimento, que é o coração da nossa cidade. A Praça Santana é o coração de Barroso. Como cidadãos, nos cabe a respeitar a nossa praça. Faz-se ainda, mas essa obrigação quando no dia 21 de março de 2003,
a nossa Praça Santana foi tombada como patrimônio, bem imóvel, assim, para preservar a referência e marcos da vida de nossa sociedade em dimensões interativas. A nós cabe preservar e passar de nossos pais para nossos filhos toda essa história. E ainda hoje, como ponto de encontro, faz e fez histórias e amores em várias pessoas. A Praça Santana, sem sombra de dúvida, foi e sempre será palco de diversas histórias, de amores e dores, de alegrias e diversão. A Praça Santana é a mais bela de toda a região das Vertentes e, sem sombra de dúvida, registra grandes momentos em nossos corações.